Aumente o som, porque já vai começar. Distopia Rastreada. Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um podcast do Distopia Rastreada. Aqui quem fala é Beethoven Sattler. Oh, come on, bucko. Don't you wanna balloon? Salve, salve, galera que nos ouve. Aqui quem nos fala é Felipe Lopes, diretamente da PV para o Mundo, e eu ainda tenho medo do Palhaço da Kombi. Ó, a lenda urbana, puxou aí. É a lenda urbana aqui do BR, né, cara? Referências. Fala, galera, que fala é o Euler, e eu nunca chorei tanto no final de um livro quanto eu chorei lendo It. Olha só. Fala, galera, aqui é o tio de São José do Rio Preto e bip bip. Fala, galera, aqui quem fala é a Laile, diretamente de Louveira, e Your hair is winter fire, genuine embers. My heart burns there too. Ó, o poema, aê. É, bonitinha essa cena, bonitinha. Bem-vindos a mais uma leitura de recados e e-mails. Aqui quem fala é Beethoven Sattler e atenção, o podcast a seguir contém spoilers, tanto do livro de 1986 quanto da minissérie de 1990. Se você ainda não viu, corra para ver e depois volte aqui para ouvir a gente. Mas se você quer continuar, ouça por sua conta em risco. Se você que está ouvindo e ainda não os conhece, acesse distopiarastreada.wordpress.com, acesse o Facebook Distopia Rastreada ou nos mande um e-mail para contato distopiarastreada@gmail.com. Então, até a próxima. I'll drive you crazy and I'll kill you all. I'm every nightmare you ever had. I am your worst dream come true. I'm everything you ever were afraid of. It, que aqui no Brasil foi traduzido como A Coisa, é um livro de 1986 do gênero terror, que foi escrito por ninguém menos que Stephen King. Eu vi uma entrevista do Stephen King falando um pouco como que foi conceber esse livro, como é que foi a ideia e tal. Bom, as pessoas taxam ele muito como escritor de terror, né? Só que ele odeia essa alcunha, né? Ele fala que ele é simplesmente um escritor, né? Mas já que pagam ele pra poder assustar as pessoas, tudo bem. Ele demorou um bom tempo, assim, pra poder trabalhar na ideia e tal. Se eu não me engano, ele demorou 3 a 4 anos para poder escrever esse livro. No final do livro lá tá escrito, iniciado em 9 de setembro de 81 e terminado em 28 de dezembro de 85. Ué, levou 4 anos, cara. É uma tese de doutorado, bicho, pra escrever um livro, mano. Só perdeu pro Tolkien, que levou 12 anos pra escrever O Senhor dos Anéis. E, cara, é mais de 1000 e tantas páginas, né, velho? É monstruoso o negócio. 1100 páginas, basicamente. 1102. É um senhor livro, né, cara? É só o livro. Então, cara, falando um pouco da sinopse do livro, durante as férias escolares de 1958 em Derry, que é uma cidadezinha pacata de Maine. Bom, Derry, cara, é uma cidade fictícia, mas Maine realmente existe, é um estado americano. E o Stephen King, ele gosta muito de trabalhar essa ideia do interior, né, da cidadezinha. Ele é de lá, né, cara? Ele é do Maine, na verdade. Ele é do Maine? Bacana, botar. né? Ele é do Maine, sim. Ele bota, ele sempre que... Eu vi uma entrevista, ele falou, sempre que tem oportunidade, ele acha que vale a pena, ele bota o Maine nas histórias dele, é de lá, por isso que ele colocou. Não é por acaso. Não é por acaso, né? Bacana. Não foi uma escolha aleatória mesmo, foi pessoal mesmo. Então, cara, basicamente um grupo de crianças que durante as férias escolares eles passam por uma situação muito tenebrosa, digamos assim. E essa situação, né, cara, ela gera um desenrolar muito sinistro durante todo o livro, né? Então, agora o Euler, que é o único aqui do grupo que leu o livro, né, realmente, vai falar um pouco pra gente como é que foi a experiência dele e tal. Guerreiro aí, vai lá. Então, cara, é como você falou no início, né, o King, ele não é só um escritor de terror, né, cara, tanto é que pra mim, esse livro do It, ele não é só um livro de terror, cara, pra mim ele é um livro que ele fala muito mais da amizade, muito mais de amor, sendo piegas, né, muito mais de amor do que do próprio terror. Porque, assim, não sei qual contato que vocês já tiveram com a obra do King, mas o terror, ele acontece, ele fica ali velado, mas ele trabalha mais com a relação das pessoas, né? Então, se você pegar, tipo, o livro, ele constrói todas as
as relações de todos os personagens dali, de todas as 7 crianças, todas elas, por isso que eu falo, que eu brinco, né, que se tem um personagem do King, ele constrói tanto que quando ele morre você chora, cara, você fica triste porque ele tá morrendo. Tem o Ed, que é um dos personagens da história. Ele descreve todo ele, toda a situação que ele vai passar, toda a situação que ele passou e, tipo, todo o pensamento dele e tal. E aí fala qual a relação dele com os meninos, com todo mundo. E, tipo, cara, você realmente se sente muito ligado a eles. Que nem eu terminei o livro, eu fiquei, tipo, em choque. Eu falei, não, mano, como? Acabou desse jeito. Né? Aquela depressão pós-livro, né? Tipo, e é um livro e é um livro grande, né? Tipo, um livro de 1000 e poucas páginas. Pra você chegar lá, você acaba se afeiçoando aos personagens, né? Mas passa um tempo, né, com eles, né, cara? E, tipo assim, no começo, né, ele fala assim, olha, o George lá, que é o irmão do Bill, né, que é o Gago, ele morre, né? Todo mundo sabe disso, que ele morre lá com o Pennywise na cena clássica lá, né? Logo na introdução. Só que aí, o que ele faz? Acontece isso, né? Tipo, o número 1 aconteceu isso. Aí número 2 ele explica o que aconteceu até chegar aí, entendeu? Aí você aí, tipo, ele morreu, beleza. Morreu uma pessoa no livro no começo. Aí depois ele vai explicando como é que era o garoto na vida dele, aí você fica, porra, velho, que merda, mano, que esse moleque morreu. E tem uma parada do King que ele escreve muito sobre crianças, principalmente nessa época, nesse período. Você pode até perceber, se você pegar os livros do King, da década de 70, 80 e 90, os livros dele são mais sobre adolescentes e crianças. Porque ele tinha isso dentro de casa, né? Os filhos dele eram crianças. Se eu não me engano, na época do It, os filhos dele tinham 14, a menina, né, a Naomi, 12 anos o Joe Hill e o Owie King tinha 7 anos ainda. Na entrevista dele que ele falava que ele fazia experimentos com a criança, né? Tipo, por exemplo, tem um livro dele que é O Jogo Perigoso. Não sei se vocês já ouviram falar, que é tipo um casal que vai fazer uma brincadeira mais apimentada, né? E acontece que o marido coloca uma algema na mulher e tipo, só tá os dois numa casa de campo e tal, e aí tipo o cara morre, a mulher tá presa, e aí tipo assim, ele catou pra ele poder pensar, porra, será que não daria pra ela sair? Ele prendeu o filho dele pra ver se o filho dele conseguia sair do jeito que ele tava pensando na mulher, tá ligado? Caraca, tem outras coisas também. Tem outras coisas também, tipo o cemitério. O cemitério, ele fala de uma criança que foi morta, né, atropelada e tal, e ele escreveu isso depois do filho dele quase ser atropelado, no mesmo local, mais ou menos, que ele descreve. Cara, eu acho que isso é meio da maioria dos escritores, né? Eles pegam algo da convivência deles e transformam na obra, né? Sempre tem alguma coisa, um traço de personalidade. Por exemplo, igual você falando aí, fazendo um complemento, o Iluminado, né? O The Shining. O Stephen King, ele passou uma época com problema de alcoolismo, que é o personagem principal lá, que sofre do alcoolismo. Aquilo era muito da personalidade dele tá perdendo o controle e tal. É o Jack Torrance, né? Jack Torrance, isso. O filho dele é o Danny Torrance. Que é uma parada que foi muito mal aproveitado no filme. O que é isso, rapaz? O que você tá falando? Pô, cara, tu não curte o filme do Kubrick, velho? É batata, cara, é batata. Se você conhecer um fã de Stephen King que curte o filme do Iluminado, eu vou falar que é um dos únicos, cara. O filme do Kubrick é bom, mas ele não é do Iluminado, o livro. Sim. Não sei se vocês já viram, mas tem aquela biblioteca histórica que a Suma de Letras está lançando, né? Que lançou o Cujo, lançou Hora do Lobisomem e agora lançou o Iluminado. Se vocês pegarem o Cujo, tem uma entrevista do Stephen King no final que ele fala assim: o Iluminado, o filme é o livro é um Cadillac mesmo, um carro da hora. O filme é um Cadillac só que sem motor. É um filme bonito, é um carro bonito, mas que não serve pra nada. Não tem conteúdo não. Pô, o filme é que eu não li o livro, mas eu gosto muito do filme, pra te falar a verdade. Eu gosto pra caramba do filme, cara. Assim, mas é sempre assim, o livro é melhor. O filme nunca vai. Porque o livro explora pra caramba, né, cara? O filme não vai ter esse espaço, né? Não, mas não é questão de explorar. O filme realmente ele não tem quase nada a ver com o livro. É muito diferente. É muito diferente, sério. Ah, tá. Na época, o próprio
Kubrick, na época, ele falou que ele não gostou tanto do texto e ele mudou. Então ele, na verdade, ele fez um outro filme livremente inspirado no livro O Iluminado. Tanto é que o Kubrick até deu aquela declaração, né? Eu sou bom em fazer filmes bons de livros medíocres. Nossa, deu uma cutucada não, deu uma porretada na cabeça do cara. Porque o Stephen King também falou que achou uma merda, né? O Stephen King falou, achou uma merda, o filme é uma merda. Mas... Um dia eu vou ler pra ver como então, mas se você catar, por exemplo, o Iluminado, o livro pra mim ele só funciona como livro. Fizeram a série dele, é a mesma coisa que tá no livro, mas pra mim não funciona, tá ligado? É um livro que pra mim funciona como livro. Cata um livro é foda, é muito bom, mas que não passa, não tem como ele fazer uma obra, tipo o Watchmen pra mim, tá ligado? É um puta de um gibi, mas se você colocar ele num filme, pra mim eu vou achar uma merda, tá ligado? Cara, eu vou te falar, o primeiro livro que eu li do Stephen King, eu comentei já com o Beethoven, foi o Doutor Sono, que é justamente a continuação do Iluminado. Cara, é absurdo, é incrível o livro, cara. Estão querendo fazer uma adaptação pro cinema, parece que tá rolando um projeto aí. Não sei se vai sair. Por metade do livro, pra mim já vai ser ótimo, porque o livro é muito pesado, cara. É muito legal. E tem criança morrendo, sendo torturada, é bem... Se você pegar o filme do Kubrick, ele não dá margem pra continuar o filme, pra continuar a história. Assim, quando alguém fala pra mim, eu quero ler Stephen King, o que eu leio? Eu nunca indico o It, cara. Não dá pra indicar o It. É gigante, né, velho? Desanima. Desanima qualquer um, né? E tem aquela parada de que a leitura do Stephen King não é uma leitura comum. Tipo, vou ler de boa aqui, tá ligado? É uma leitura densa, ele descreve muita cena, ele descreve muito... Eu já ouvi adjetivos ao Stephen King que são um pouco pejorativos, né? Tem gente que chama ele de prolixo, tem gente que fala que ele divaga demais. Mas esse é o estilo dele, né, cara? Não adianta também você vir falar mal do Tolkien e chamar de prolixo. Porque ele faz a mesma coisa, ele escrevia pra caramba. Mas é o estilo do cara, né? O cara tem que saber que, o autor não vai mudar de estilo só porque você não gostou, né, velho? Sim, se não gostou, você não compra, né? O Stephen King, o maneiro dele, cara, é que ele escrevia pra caramba, realmente, né, cara? Chega anos aí, no meados dos anos 80, que ele entregava de 3 a 4 livros num ano só. Era uma parada bem alucinada, né, velho? 3 livros por ano, cara, ele era maluco. Well, what do you know? It's the fat boy, the Jew, and the sissy. 4 eyes and the patch girl, too. Nigger, you know how to pick 'em. It's the Losers Club. yeah, the Losers Club. O grupo de crianças, ela é formado durante a história, entendeu? Durante a história, eles vão sendo formados tipo de pessoas que são maltratadas por um valentão, digamos assim, né? Que seria o bullying, sempre, né? Isso. Desde que o mundo é mundo lá. Uhum. E aí acontece o quê? Tem um gordinho, tem aquele cara que usa óculos, tem o gago, tem os estereótipos, né, cara? Sim. E aí acontece o quê? Eles vão fugindo, tal, do coisa, desse Henry, né, que é o nome do valentão, e eles acabam se encontrando e tendo isso em comum, né? E aí eles começam a brincar, e aí cada um começa a descobrir que eles viram coisas diferentes, né? Coisas diferentes da realidade. Coisas estranhas, né? Coisas estranhas. Stranger Things. Tanto é que... Total. Tanto é que eu terminei de ler o livro e fui rever a série, porque você vê os personagens de Stranger Things, tipo, você vê os caras lá, né? Total, Stranger Things é quase isso, cara. Só que em vez de 7, aqui, uns 4, né? E esse grupo se autodenominava os losers, né? Os perdedores, porque eles eram os caras desajustados. Na verdade, né? Não, né, cara? Você pega no filme, quem chama é o moleque que faz o bullying, chama ele de clube do... Não, mas eu acho que é no livro. No livro, eu acho que eles se autodenominam os losers, né? No livro, eles mesmos se autodenominam. No livro, eles mesmos que se chamam de clube dos otários, né? Que ficou, não clube dos perdedores, né? E aí, tipo assim... começa, né, a Bill, que é na verdade o irmão do George, que morreu no começo do livro, ele começa a falar, olha, eu tenho que falar uma coisa pra vocês, né, que ele foi no quarto tal, e tipo, ele foi pegar um álbum de foto do irmão, e tipo, o álbum começou a se mexer e tal, e a foto do irmão dele piscou pra ele, tá ligado? Na hora que ele jogou assim, o bagulho começou a sair sangue, mais ou menos que nem no filme mesmo. E aí, tipo, ele falou isso pra um amigo, que é, né, pra acho que se eu não me engano é o Rich, né? Ele começou a falar pra ele, aí eles foram lá, chegaram lá, eles abriram a foto e teve, tipo, um palhaço lá e tal. E aí, tipo, ele conta isso pra todo mundo. O Pennywise, cara, como que ele é descrito no livro?
cabelo vermelho, idêntico ao filme? Como é que é? Eu fiquei nessa curiosidade de saber como que ele é descrito. Então, aí é meu pensamento depois que eu terminei o livro, né? O Pennywise aparece como palhaço não tantas vezes, entendeu? No filme ele é colocado como um palhaço. Ele gosta de ser como um palhaço porque ele procura crianças. E que criança não gosta de palhaço, tá ligado? Por isso que ele qual criança não tem medo de palhaço, né, cara? Qual criança não também tem medo de palhaço? Só que ele gosta que as pessoas que tenham medo, porque elas têm um gosto mais saboroso pra ele. Então o que ele faz? Ele entra na cabeça das pessoas, e aí no meio do livro, durante o livro, ele não aparece como palhaço, ele aparece como o medo da pessoa. Ele é um grande paradoxo, né, cara? Ao mesmo tempo que ele se transforma num personagem muito querido, ele transforma num personagem muito odiado, né? Porque o palhaço, ele tem origem dos bufões, né, cara, da Idade Média, dependendo da região, né, falar assim do nosso ocidente aqui. Durante a Idade Média e tal, e sempre foi meio assustador, né, cara? Vocês já viram foto de palhaço de antigamente, né, como é que era bizarro. Meio assustador? Era medonho, velho. A roupa deles, nossa, você sabia que palhaço, essa palavra palhaço, ela tem uma origem no inglês, né, que é clown, ela tem origem na palavra camponesa? Você vê que bizarro. Que humilhação, né, dos porque tipo assim, na roça, né? Era um motivo de risada, né? Falando da aparição dele, né, como é que ele se apresenta nesse do palhaço. Ele começa como palhaço porque é uma maneira de realmente atrair as crianças. Mas vocês lembram, todo mundo que viu o filme, ao decorrer do filme, eles até descobrem isso, eles até aquele gordinho, se não me engano, que ele consegue descobrir, ele fala, eu acho que ele se transforma no nossos piores medos. Porque um tem medo do lobisomem, outro tem medo de aranha, outro tem medo de um bicho, e aí ele apresenta bastante na forma de palhaço, mas depois ele descobre o medo de cada um e explora isso, né? Aí ele começa, tanto que a primeira vítima é o irmão do menininho, ó, o George. Ele aparece porque ele viu o barquinho caindo na água, aí ele fala, você quer um balão? Ah, não fala com estranhos, meu pai falou. Não, mas eu me apresento. Aí ele se apresenta tudo. E aqui parece é colorido, então é bizarro, mas ainda assim é colorido, então de uma certa forma chama a atenção da criança, né? Ele passa aquela imagem de um ser alegre, né? Colorido, pra ganhar a confiança, né? Depois ele descobre o medo e explora. Stanley boy. Porque assim, no filme, apesar dele ser super assustador, ele não tem muita violência. Falaram que no livro é extremamente violento e ele tem bastante cena, tipo, muito pesada de sexo, inclusive. Queria saber se é verdade ou não. De sexo eu sei que tem, com as crianças. E outra curiosidade que eu tinha, que eu, tipo, sobre os personagens, que é da Beverly, eu não sei se é verdade, porque eu li uma vez, que se ela, por causa que eles não estavam conseguindo destruir o It, eu não sei qual é que rola no livro, mas ela acha que eles estão, tipo, desunidos, que precisa deles todos unidos, e ela entrega a virgindade dela dos seis amigos. Sim. Isso! Que é isso? Vamos voltar pra cá. Que deselegante. Né? Totalmente deselegante. Ok, isso é muito pesado. Só tem ela, mas cara. Mas aqui, como que ela entregou a virgindade pros 6? Ela perdeu no primeiro, aí. Deixa eu explicar pra vocês entenderem. O Stephen King, ele é um grande fã do Lovecraft. O Lovecraft é um das influências dele. Então se você lê o Chamado de Cthulhu, você vai ver muitas coisas de Cthulhu no It, no Pennywise, entendeu? E acontece que o quê? Quando eles vão enfrentar o Pennywise mostra pra ele a forma dele. E assim como Cthulhu, a mente humana, ela não é capaz de absorver a verdadeira fórmula dele. Então a mente faz uma metamorfose na cabeça e vê ele como uma aranha, ok. Quando criança, eles vencem o Pennywise, não vencem de forma completa, né? Com a ajuda de uma tartaruga, que é quem criou quase tudo no mundo, na verdade. E aí o que acontece? Aí depois que eles vencem, eles estão indo embora. E aí quando eles estão indo embora, eles não estão conseguindo achar mais o caminho de volta, porque eles estão desunidos pra isso. No livro, ele coloca isso. E aí a Beverly cata e fala, eu acho que eu sei uma forma da gente se unir. Meu pai falou que era dessa forma. E aí começou a tirar a roupa e pegar cada um e fazer sexo com cada um de uma vez, entendeu? Que é
Brasil! Olha o que o cara vive! Puta merda. Meu Deus do céu. Só que aí antes também tem outras paradas, não com eles, mas por exemplo, o Valentão, que é o Henry, começa a ser punhetado por outro cara, e aí começa a querer bater no outro cara. Agora tem umas paradas bem pesadas. Tipo, por exemplo, eu tenho um cachorro, então quando eu vejo qualquer cachorro morrer em qualquer lugar, eu fico querendo chorar. Então, de fato, tem essas paradas do sexo. Essa parada do sexo entre crianças não apareceu em nenhum dos filmes. Nem apareceu na primeira série, nem vai aparecer nesse filme de agora. E nunca vai aparecer, né, cara? Pelo amor de Também Deus. pudera, né? Também então. pudera, né? Mas no livro aparece sim, cara. No livro... Moça, bizarro. Nossa, eu li isso, eu falei, meu Deus, será que é verdade? Que bizarro. Então, mas você se sente mal. Eu particularmente não sabia o que sentir na hora. Você fica, caralho, que merda, velho. Que porra que tá acontecendo aqui. Mas isso não estraga o livro. Bom, vamos começar então a falar do filme, que na verdade ele não foi adaptado como filme, sim como uma minissérie, que ele teve feito em 2 partes, que foi lançada dia 18 de novembro de 1990 e dia 20 de novembro, a segunda parte, que foi dirigido pelo Tommy Lee Wallace e John Carpenter. Errou! Não, na verdade, só o Tommy Lee Wallace. O John Carpenter porque ele é tipo como é que fala? Um parceiro do John Carpenter, né? Então tem muitas influências do John Carpenter no filme. Apesar. Não, ele não participou, John Carpenter não participou. Só o Tommy Lee mesmo. Ok, então my mistake. Bom, e a sinopse é que a história se acontece em Derry, né? Em Maine, que já foi citado. Uma cidade bem apacada, que é aterrorizada a cada 27 anos por um monstro que é conhecido como a Coisa, e as suas vítimas são crianças. Na maioria das vezes, no filme, ele se apresenta como um palhaço e, conforme vai passando o filme, ele vai aparecendo como seu pior medo. Uma coisa que me intriga é a questão de datas aí. Por exemplo, tem um lugar que fala... 30 anos, tem um lugar que fala 30, tem outro lugar que fala 27, outro 28. 27 anos. 27 anos. No filme eles arredondam pra 30. Porque no filme então eles adiantam um pouco, realmente, pra poder encaixar ali. No livro é 27 anos. 27 anos. Tanto é que a gente até brinca, né, que o primeiro filme foi em 90, o segundo filme vai ser em 2017, né? São 27 anos depois. São exatamente 27 anos depois desse novo filme. Que, na minha opinião, seria muito mais legal aparecer, tipo, uma nova história do It do que uma regravação, porque esse fato de ser regravação, eu juro que eu não tô muito animada com essa regravação, não. Então, o Pennywise, vocês repararam que ele tem um modo operante bem engraçado, assim, que ele... Engraçado entre aspas, né? Eu ia falar, engraçado não tem nada, né? Ele nunca ataca a vítima dele diretamente. Ele tem uma parada meio vampiro, tipo assim, se você aceita, eu posso, sabe? Tipo, vamos ser amigos, pega na minha mão, sabe? Vem pegar um balão, essas paradas assim. Ele é sádico, né, cara? É tipo... psicopata sádico, né? Ele gosta de torturar, né? Depois de pesquisar, eu percebi isso, até vocês já comentaram aí. Que é a questão do medo. É um temperinho. O medo pra ele é um tempero. Ele sente o medo, isso é exato. Ele Fica se alimenta gostoso, do medo. E por que a criança? Porque a criança é mais fácil de assustar. E é mais fácil dele também atacar. Mais ou menos, cara. Se aparecesse pra mim, eu ia chorar nem... Nossa! Então, uma coisa foda dessa minissérie é o seguinte. Tim Curry. Cara, esse cara, ele realmente incorporou um palhaço bizarro, porque... é uma atuação fenomenal, cara. Porque você pega a raiva dele durante o filme. Se você pensar bem, ele é bizarro, mas o palhaço em si ele não é tão assustador quanto o palhaço que tá vindo do It agora. Que foi uma das paradas que me pegou quando eu li o livro depois, né? Porque, tipo assim, eu lembro que até... não lembro quem foi em algum podcast, algum lugar que eu li, que falou assim, um dos problemas agora do It, do filme, do remake desse It agora... é que o palhaço ele já dá medo, mas, cara, o It ele já tem que dar medo. Ele não tem que ser um palhacinho bonitinho. Ele tem que aparecer pra fazer você cagar nas calças, mano. Então, cara, o Tim Curry não é bonitinho, não, velho. Porra, mas aí vamos. Mas aí vamos comparar o palhaço que tava na minissérie e o palhaço que tá agora. Não, cara, o de agora tá mais assustador mesmo. O de agora tá bem dark, cara. Tá com um visual meio medieval, cara, meio louco. Puta, mas eu acho errado ele estar muito feio, por causa que a ideia de um palhaço é atrair a criança. Se aparecer um palhaço muito feio,
ninguém vai se atrair. O Pennywise, ele já matava as crianças direto, entendeu? Ele nunca ficava preparando elas, ele já matava direto. Tanto que no livro, todas as vezes, ele tentou matar as pessoas, ele tentou matar todas as crianças da forma do maior medo dela. Como uma múmia, como um pássaro gigante, entendeu? Ele sempre vai pra matar. Só que é o que acontece, essas crianças, elas fugiram, elas conseguiram fugir de alguma forma por causa da ajuda da tartaruga, entendeu? O filme, ele fica, tipo, ele aparece, ele volta a ser palhaço, sou essa palhaço. Tartaruga, cara, essa tartaruga eu vi no YouTube, eu achei umas referências, chama Maturin, né? É o Nemesis dele, porque ele é o ser da criação, né? O Pennywise, ele é o ser da destruição, ele se alimenta do medo, né? E da dor das pessoas. A tartaruga tem o poder justamente contrário, de criar, de unir as pessoas da força e da esperança. E aí eu vi no YouTube uns vídeos falando desse trecho do livro que ele era o Nemesis, né? O principal inimigo. E era uma das poucas criaturas que tinha o poder de destruir o Pennywise. A tartaruga, ela era tipo um Nemesis mesmo, mas quando eles ficaram adultos, a tartaruga morreu. Tanto que quando ela morreu, todas as pessoas, todas as 7 pessoas sentiram. O Bill, ele vira um escritor. Quando a tartaruga morre, ele fica 3 anos em um bloqueio criativo, tá ligado? Então, cara, tá aí um ponto. O que essas 7 crianças têm de tão especial assim? Porque o It, ele ataca a cidade inteira. Ele meio que domina a cidade ali. Ele não é a cidade, né? Apesar dele ser uma entidade. E esses meninos têm ligação com o quê? No livro explica alguma coisa? Porque na minissérie, simplesmente é porque eles estão juntos, né? Fica meio vago. Foi meio por acaso que eles se encontraram, né? É porque assim, no livro explica a chegada da coisa. A coisa, ela chegou do espaço sideral e chegou pra matar todo mundo, tá ligado? Ela chegou na época que só tinha dinossauro mesmo e tal. E aí ela fez de Derry um abatedouro dela, tá entendendo? Então, tipo, Derry, ela é tipo o lugar onde ele criava o gado pra comer depois, entendeu? Então ele comia, dormia, 27 anos, voltava pra comer. Ou no filme dormia, 30 anos e voltava pra comer. E isso sempre aconteceu. No livro, tipo, explica algumas coisas, tipo, sempre antes de acontecer, tipo, acontecia uma parada de proporções épicas, tipo um assassinato no meio da rua de 50 pessoas, um clube sendo queimado, isso sempre acontecia antes. É tipo umas premonições, uns presságios, é isso? Não, tipo, o palhaço mesmo fazia isso. E aí o que acontece? Essa tartaruga, ela criou o mundo e depois se escondeu no seu casco. Entendeu? O Pennywise, quando o Pennywise já chegou, ela já estava escondida no casco. E aí o que acontece? Depois de, como é muito tempo a partir disso, as crianças começaram a perceber, a tartaruga começou a perceber que isso estava correndo há muito tempo, e as crianças começaram a ir contra ela. Então a tartaruga e algo maior do que a tartaruga resolveu ajudá-los. Eles simplesmente, de fato, eles simplesmente se encontraram, mas o que calhou é que o 7 é um número mágico, né? O 7 é um número que é mágico, de fato, né? E aí eles se juntaram. E aí a tartaruga e algo maior do que a tartaruga, que fala no livro, não explica o que é, mas fala que é algo maior que a tartaruga, resolveu ajudar eles. Então meio que eles foram direcionados a estarem juntos. Sim. Né? Existe um ritual chamado Ritual de Shund, que também aparece na série. Lyle, não faça isso. A Lyle vai querer reproduzir isso aí, não. Não ensina. Basicamente, você vai ter que achar uma coisa e colocar a língua na língua dela. Não vou fazer. Bizarro. E aí vocês têm que fazer. A ideia do ritual é você fazer piadas. E se você fizer a coisa rir, ela tem que sumir por 100 anos. O que tá escrito no livro, mas na verdade você tem que enfrentar a coisa e não ter medo dela. O ritual é esse, você não ter medo dela, você se agarrar a uma língua psíquica e não ter medo dela, tipo, enfrentar ela, falar tipo umas paradas meio nada a ver, e imaginar que você é mais forte que ela, e aí você consegue vencer ela. This is battery acid, you slime! Então, cara, uma coisa interessante no filme, é o seguinte: quando as crianças encontram com o It e o menino fala, minha bombinha de asma aqui é ácido. É tipo uma bateria de ácido, né, que ele fala. Bom, mas como que é aquilo? Por que aquilo atingiu o It? Eu não entendi, cara. Porque, tipo assim... Eu acredito que é pela coragem. Aquilo não tinha efeito nenhum, Isso foi uma péssima adaptação que eu entendo o porquê dela correr. Por causa do orçamento, porque na verdade no livro, o que acontece? O It, o Pennywise, ele vai como um olho gigante. Ele vai como um olho gigante
pra cima deles. Faz sentido. E Faz eles, sentido. e, eles, jogar e negócio aí no- o Ed, ele cata a bomba e ele fala, não, vou enfrentar ele. E tipo, começa a pensar que quando ele injeta a bombinha de asma, ele sente como se fosse um ácido descendo na garganta dele. Então ele pensa, isso aqui é ácido, e joga no olho dela, tá ligado? Ele acredita. Tanto que eles falam. Você lembra no filme que ele pega a prata e ele fala, cara, esse é prata? Não, tem que acreditar, cara. Tipo aquela parada meio de lobisomem. Ah, sim, Eles sim, falam, sim. a gente tem que acreditar, isso vai matar eles. É aquela Eu coisa, acho que aquela o coisa que muito... afeta é a coragem. A coragem de enfrentar ele. Eu acreditei que era isso também. É porque o It ele é uma criatura psíquica, né, cara? Mas na verdade ele tem vários poderes, né? Mas a capacidade psíquica dele é muito forte, né, velho? Que ele influencia a cidade toda dele ali. Sim, e tanto é que quando ele, no livro, quando ele vai matar todo mundo, as crianças pra toda a cidade são invisíveis, ninguém vê as crianças. As crianças ficam invisíveis? Não, tipo assim... Ou ele? As crianças basicamente passam despercebidos por tudo. Ninguém vê as crianças. As crianças podem estar morrendo na rua. O Valentão tenta matar elas no meio da rua e ninguém vê. Tipo, as pessoas passam e ninguém vê. Nossa. Mas isso é o Pennywise. Esse é o Pennywise. Porque ele tenta manter o medo inerente na cidade funcionando. Tipo assim, quanto mais medo, melhor pra ele. Como fala no livro, o Pennywise é a própria Derry. Mesmo que depois o Pennywise depois fale que Derry é só um abatedouro dele. Mas de fato a Derry, a cidade meio que vira o Pennywise. Tanto é que no final do livro, quando eles destroem o Pennywise, a cidade desmorona. Tipo, desmorona mesmo. Ela vira uma cratera, a cidade no livro. Tá Implode, né, cara? Implode. Tipo, começa com furacão, umas paradas Virou assim. Lost. Todo mundo começa a morrer. É uma parada, é algo que... Por isso, eu entendo que isso não ocorra no filme, ou nos filmes, né? Tanto na minissérie quanto no filme de agora, porque isso precisa de um orçamento épico pra ficar muito foda. E é de 90, né, cara? Vamos pensar no tempo, né, cara? 27 anos atrás, né, cara? 27 anos. Tem uma máxima aí quanto a isso, que é o seguinte: às vezes a gente esquece que a parada é uma adaptação. Então nunca vai ser a transposição exata. Tudo bem, a gente acha melhor ou livro ou filme, isso é claro. Ainda mais, e essa minissérie, vou levantar um pouco da bola dela aqui, ela foi, cara, incrível pra mim, assim, quando eu vi agora, eu vi recentemente, eu vi 27 anos depois. Então, cara, eu entendo das limitações, tipo, o início da série, quando tá chovendo, cai um raio, velho, que é muito anos 90. Aquele raio tá em Caça-Fantasmas, tá em Mortal Kombat, tá em tudo quanto é filme, mesmo raio, mas tudo bem. E, cara, quando eu comecei a ver a parada, assim, a opinião minha, sabe, a sensação que eu tive, aquela parada me prendeu, velho. Sabe, o enredo, tudo bem que não é igual ao livro e tal, mas o enredo, a parada, cara, me prendeu muito. Eu queria saber o que estava acontecendo, o que estava acontecendo com os personagens, a questão da fragilidade de cada um, né, cara? Eles te expõem a fragilidade de cada personagem de uma forma que meio que você se identifica entre uma coisa ou outra. Tipo o menino que muda de cidade e vem pra Derry, o gordinho, né? Ele vem pra Derry. Ele é o único que não é. Texas. Ele é um dos dois únicos que não é, né? Porque tem o. Ah, não, o menino. O Michael, o rapazinho negro é da cidade. Ele é da cidade. É só o gordinho que não é, o Ben. Você vê o menino que na verdade não tem nenhum problema de saúde, que é o Ed, mas a mãe dele protege ele tanto que sufoca ele, sabe? Ele acha que ele tá doente pra poder agradar a mãe. O Stan, que é o escoteiro, ele tem aquela parada do escoteiro de sempre ser certinho, eu preciso fazer tudo certo, ajudar as pessoas, e ele é um cara reprimido, ele não consegue, ele chega na vida adulta virado. O Mike é um cara super inteligente, mas ele sofre aquele preconceito de ser negro, então parece que ele é o único negro da cidade, né? Tipo, eu não sei se eu reparei isso mal. Basicamente, cara, é basicamente isso aí. Não, de fato é isso mesmo. A ideia do livro é ele ser de fato o único negro da cidade. E o Rich, cara, completando a galera, e o Rich, que é o engraçadão, na verdade ele é um cara que, tipo, ele não tem amigos, velho. Sabe, ele pega meio que o Stan, que é o escoteiro, e fala, esse cara aqui é o meu amigo e tal. Tipo assim, ele pegou o cara, né? Aquele cara que... O Rich, ele é o tipo de cara que é o seguinte, ele é um cara triste, né? Mas ele tenta se mostrar feliz pra poder chamar a atenção das pessoas. Né? Isso, ele mexe com todo mundo.
brinca e tal, mas na verdade ele é um cara retraído. E ele é o mais assustado do grupo quando eles se reencontram. Ele é o mais assustado de todos do grupo. Realmente. Ele fala que quer ir embora, ele quer dormir, ele vai pegar o avião, ele fala que é besteira. Ele é o mais assustado de todos. Ele chega no reencontro na parte do restaurante, ele vai no banheiro, ele lava o rosto, ele não consegue encarar as pessoas de primeira. É o cara que evita tudo, né, velho? Então, e fechando a Beverly, que é a única garota do grupo, ela não tem aquele jeito menininha, né, velho? Tipo, tudo é medo, tudo, vou me esconder. Não, ela é uma garota valente pra caramba. E isso é retrato da vida que ela leva, né, cara? O pai dela bate nela sempre. No livro coloca ela bem mais... Quando ela era criança, ela é muito mais valente do que todos os outros meninos, na verdade, quase. Exatamente, a minissérie ela puxa isso, porque ela tem que lutar ali, né, cara? Ela é uma mulher e é retratado muito forte a questão do machismo contra ela. Do exagero, saca, cara? Da repressão que ela sente, porque pelo que eu percebi, a mãe dela faleceu, saiu de casa, isso não é dito. Eu não sei como é que é no livro, porque ela vive só com o pai dela, né? E o pai dela é muito mão de ferro. No livro ela vive com a mãe e com o pai. E o pai é daquele jeito mesmo, batendo muito nela, só que a mãe tipo, meio que fecha os olhos, tá ligado? Uhum. E tipo, se eu só me explicar numa parada, eu não acho o filme ruim, eu gosto pra caramba do filme também, da minissérie. É porque, tipo assim, eu acho um bom filme dentro das limitações de uma adaptação. Tudo bem, você prefere o livro, não tem nada de errado. Eu até gosto bastante do filme. Eu acho que o filme, eu tinha assistido ele antes de ler o livro, na verdade. Mesma coisa com o Iluminado, que nem a gente tava comentando. Eu assisti o filme antes, depois eu li os livros. Depois eu revi os filmes. Eles são bons filmes e eu entendo as limitações dele. Não precisa cortar certas partes pelo fato de ser uma adaptação, entendeu? Por isso o bacanal você queria ter. Queria que tipo, fosse registrado. Eu fiquei até mais feliz que esse novo filme vai ser 2 filmes de fato, um em 2017 e outro em 2018. Porque eu acho que cada um, tipo, com 2 horas e pouco, daria pra você adaptar de melhor forma o livro, entendeu? E, por exemplo, o filme, as partes que eu menos gostei do filme são questões bobas, tipo, questão de representação das pessoas. Tipo, o Bill no livro, quando ele volta, ele é um cara gordo, careca, e tipo, tá velhão, tá ligado? E no livro, tipo, ele é diferente. No filme ele é mó roqueirão, tipo, cabelão. No filme ele é Stephen King, cabelo cara. grande. No filme ele é Stephen King cabeludo. É cabelo anos 90, tá ligado? Que, tipo, que nem... Não, e ele vira mesmo praticamente Stephen King. O Stephen King bota a vida dele nele. Porque ele vira o escritor do grupo, vocês lembram, né? Cara, não é só isso. Quando mostra na biblioteca os livros, um dos livros é o The Glowing, que nada mais é que The Shining. Que é o Iluminado. Ele é o Stephen King ali. Show yourself. Silly boy. You still think you can see me? O maneiro dessa série, o retrato gradativo de cada personagem, né? Porque isso foi muito bem construído. A questão é porque ela se trata de 2 linhas temporais, né? O passado e o presente, resumindo assim. E essa intercalação eu achei muito bem feita. A montagem do filme é muito bem feita. A questão de mostrar um pouco de cada personagem, depois ir revelando e tal. Foi muito bem montado, ele segue, cara. De fato, o livro é exatamente dessa forma. Eu gostei também, mostra uma parte mostra de um pouco crianças, de cada um. outra parte de adultos. Uma parte de crianças, outra parte de adultos, praticamente. E o engraçado, que você for reparar, você meio que se sente amigos daqueles caras, assim, digamos assim. Porque você reconhece já, tipo, esse cara não vai fazer essa ação, ou ele vai agir desse jeito. Por exemplo, a Beverly é engraçado, né, cara? No livro ela tem as atitudes bem controversas, digamos assim. E a minissérie não foge muito, não, porque ela gosta do Bill. Ela fica dividida. E mesmo assim ela dá mole pro Ben. E fica aquela coisa implícita, né? Ela beija os dois. Isso, ela beija os dois. Ela beija todo mundo, né, cara? Ela beija o comediante. Quando ela desmaia, ela acorda, ela já vê o comediante, se não me engano, né? O Rich. Ela beijou o Rich. Isso, ela levanta e já beijou o Rich. Eu acho que ela só não beijou o outro cara que morreu, o escoteiro, porque ele não tava lá, né? Não deu tempo. É boa, puxei o escoteiro aqui. O escoteiro é o único que morre depois de adulto, né? Porque os outros sobrevivem. Mas não pelo Witch, né? Então, o Witch meio que conduziu ele, né? O medo. No livro explica o porquê que ele morre. Ele morre porque todas as lembranças vieram de uma vez. E ele não aguentou tudo. Faz mais sentido. Uma outra pergunta.
pergunta que assim, por que tipo, tudo bem que é pela questão de trauma, mas por que eles não lembram, tipo, absolutamente nada? O It apaga a memória deles. É questão do Pennywise, o Pennywise que fez isso. Ele apaga. Ele faz com que você vá esquecendo, tanto é que no final do livro, uma das partes que me fez chorar é que todo mundo começa a esquecer de todo mundo que sobrevive, na verdade. Puta, que pesado. Porra! Arrepiei aqui agora. Tipo assim, eles estão assim, né? O Mike Hallon tá falando, olha, eu já não consigo lembrar o sobrenome do Ed, tá ligado? Não consigo mais lembrar. Ele tava aqui do meu lado. Eu não consigo lembrar o sobrenome dele. Ele liga pro Rich, o Rich não lembra mais da voz do Mike. Tipo, uma semana depois. Então, no filme eles falam isso também. No filme ele fala que ele conversou bastante com o Bill, mas que na última vez ele já não conseguia se lembrar direito do nome. E o único que se lembrava de todo mundo era o Mike, porque ele anotava num diário. Isso mostra no finalzinho do filme. Você lembra que eles falam, né, que ele é o cara do... Ele é tipo um sinaleiro, né, como se fala? Fica no... Que ele fica lá chamando os barcos, lá não tem o nome próprio. Ele fica no farol, mas eu não sei. Um farol, ele é grande farol, ele é grande farol que guia as pessoas. Ele fica lá na cidade fazendo isso, né? Tanto que é ele que reúne o grupo, né? E não são só eles que esquecem a cidade toda, cara. Isso é bizarro, isso é perturbador. É muito louco isso. Se não é ele, o grupo não volta. Eles não conseguem derrotar o It, né? Então, o Pennywise, vamos começar a comentar umas paradas divertidas aqui, que é as aparições do Pennywise. Cara, tem uma aparição em especial que pra mim é a melhor de todo o filme, é a da biblioteca. Come on up, Richie. I got a balloon for you. Don't you want a balloon? What's the matter? One balloon, not enough. Try a bitch! Cara, que cena perturbadora, bicho. Na hora que ele tá aflito. Como a gente comentou, né? Ele é um cara medroso mesmo. Ele tá o tempo todo querendo sair da cidade. Essa cena da biblioteca é logo quando o Pennywise levanta assim, né, cara? Porque ele escracha, né? Ele joga os defeitos da pessoa na cara. Sabe? Tipo, chega, você não vai ter um balão, vai ter vários. Aí, pô, naquela cena na hora que mostra o teto, cara, os balões explodindo e jorrando sangue nas pessoas, né? E só o cara vê aquilo. E ele é perturbador, né? Ele fica fazendo barulho, rindo, fazendo piada pra terraçar no máximo. Fica assim, girando aquela catraca, sei lá que diabo é aquilo. E, cara, a voz do Tim Curry, né, é muito grave, né? Ele não faz voz de palhacinho, amiguinho, criançada. Não, ele faz ele faz aquela voz de... Não, é voz de quem fuma há 50 anos. Sim, né? Exatamente, voz de quem fuma há 50 anos e tá todo fudido, né? Que cena, Não, ele é maravilhoso. George. George. É muito bom. Cara, e quantas vezes eles falam George nesse filme, hein, cara? Deve ser uma 100, né? Tipo, fucking Scarface. E ele chama o Ed, que é o garoto lá super protegido pela mãe, de viado, praticamente. Fala, ô, seu viadinho, seu mariquinha. Não adianta correr, não. Eu falei, caramba, mó bullying pesado. Ele chama o Ben de gordo, ele chama o cara de negro. Nossa, é pesadaço, mano. Né? Coisa tipo, dano que você é criança, tá ligado? O livro é mais pesado essa parte do Ed aí, porque ele aparece pro Ed como um leproso, um maluco na rua, um mendigo leproso, querendo pagar um boquete pra ele. Isso! O que é isso? Vamos voltar pra cá. Que deselegante. Né? Totalmente deselegante. Que isso, cara? Meu Deus. Eu achei que ele ia aparecer com uma piroca gigante, velho. Querendo empurrar o maluco, ele chega tipo assim nele, você me dá 15 centavos, eu chupo seu pau. Me dá 10 então. E tipo, o Ed começa a correr, ele começa a correr atrás dele, tá ligado? Só uma chupadinha, né? Tipo, é bem pesado. E, caralho, tipo assim, essa mesma aparição que o Beethoven tava falando do Rich, que na biblioteca, no livro não é o Rich, é o Ben. E no livro ele não fica falando essas coisas, ele começa tipo a gritar. É o Ben que tá matando as crianças. Ele é o assassino. E tipo, ele não sabe ele não viu ainda o Pennywise, ele fica pensando que alguém tá acusando ele lá dentro, ele fica com puta medo. Putz. Foi bom, esse lembrou a do Ben. A do Ben tem aquela cena que ele tá beijando a Beverly, né? Os dois já adultos. Bom, ele achando que tá beijando ela, né? Essa cena é outra cena que eu fiquei bolado, eu não esperava, assim, tipo, ele beijando a mulher, aí passa a boca dele suja de maquiagem de palhaço, velho. Oh, Beverly. Kiss me, fat boy.
Que cena desgraçada, bicho. Não, e ele fica tão traumatizado que depois ele encontra ela e ele fala, e começa a falar do poema, né? Que lá ele fez a abertura. Exato, ele fala, aí ele olha, é você ou é a coisa? Ele fica em choque, cara. Eu falei, meu, que dó, velho. Que é sonho, que é realidade, o né? filme deixa a gente bolado. Uma cena que eu choro de rir nesse filme, toda vez que eu assisto, é que eu choro de rir quando eles estão na biblioteca, tá todo mundo junto, eles acabaram de comprar a cabeça do Stern na geladeira. E o Bill começa a gaguejar tipo horror. E começa a imprimir os exercícios que ele fazia, que a mãe fazia pra ele. Aí o Rich fala, cara, por que você tá lendo isso? Ele, não, é meu exercício, tipo, contra a gagueira. Pra curar isso. Gagueira. Aí o Rich só olha pra ele e fala assim, ó, então, não tá funcionando. Tipo, aí todo mundo começa a rachar o bico. Eu amo essa cena, porque eu choro de rir toda vez. Na verdade, o Rich é meu personagem favorito, né, na minissérie. Eu não li o livro, em todas as vezes que eu assisti a série, o meu personagem favorito é o Rich. Ele anima a galera, né? Ele é um alívio cômico, né, velho? Eu acho que nesse novo filme também, porque vai ser o maluquinho do Stranger Things, né? E você já conhece o cara, você vai ficar... Tinha que ser o gordinho, pô. Eu sempre esqueço o nome. Dustin. O gordinho, Dustin. né? Tinha que ser o Dustin, pô. Dustin sem dente. Verdade, sem dente, porque aí ia ser massa. Ia ser foda. Ia ser engraçado. Cara, então, bicho, é muito maneiro você ver os estereótipos, assim, a composição, tipo, o que cada um vai fazer ali. O Bill, apesar dele ser um líder, eu não sei o que caralhas o pessoal vê pra ele ser o líder. Porque ele é um cara meio desligadão, né, velho? Do grupo, assim. Eu acho que o Mike seria um líder bem melhor que ele. Porque o Mike sabe de tudo ali, né, velho? Desde pequeno ele já sabia algumas coisas assim, tipo... Vocês lembram de uma cena na escola? Que ele tá com um livro e ele fala do desaparecimento, do não sei o que, ele começa a comentar. Mas aí você tem um problema, Beethoven, que o Mike, ele foi criado como sendo um personagem negro e... Ainda começo de anos 90, nos Estados Unidos, nunca você teria o negro como... o principal ali, o líder do grupo. Eu acho que o Bill também é o líder pelo fato do George, cara. Ele é o que tem mais espírito de vingança contra o It do que qualquer um. Ele tem uma justificativa pra vingança, né? Exato. Madrugada dos Mortos-Vivos, um filme da década de 60, e o principal cara era negro, né? Não, mas peraí. Era o negro, cara. Madrugada dos Mortos-Vivos não foi um filme lançado pra ser um filme de grande mercado, de grande público. Sim, mas no comparativo é um filme antigaço, é muito mais antigo. Mas aqui nós estamos falando... O protagonista era negro, né, cara? Mas o que o Marcelo falou tem sentido, sim, porque... Ainda mais TV americana, né, cara? Não tem como a gente negar isso, porque... Tipo, um Blade naquela época não ia rolar muito fácil, né? O Blade foi acontecer já em 96, eu acho. É o seguinte, eles tentam ao máximo ali deixar o grupo mais... diversificado possível, né? Porque tem o ruivo, tem o negro, tem o baixinho, tem o gordinho. Então eles tentam meio que juntar. É interessante, cara. O Bill agora percebendo, depois que a Light falou, eu consegui perceber um pouco o valor dele. Porque, na verdade, ele tá ali pra poder vingar o irmão dele. Ele não é um bom líder, na verdade. Ele tá ali pra... Tipo, ele não sabe atirar. Quem atira é a Beverly, as pedrinhas lá, né, de prata. Quem pensa pra caramba, um cara super inteligente aí é o Ben. O Ed, que é o baixinho, ele tem um senso de direção muito bom. Que eu não sei como caralhas ele sabe andar no esgoto da cidade. Que ele fala, é por ali. Se vocês repararem isso, ele fala, não, é por aqui. Caramba, como aquele moleque faz isso? Aí que eu falo que... É por isso que eu falo que eu gosto muito do livro, porque eles explicam tudo isso. Inclusive, sabe qual que é a explicação do King para o Bill ser o líder? Ele é o mais, vamos supor, ele é o mais criativo. Por que ele é o mais criativo? Tipo, em todas as brincadeiras é o Bill que puxa, é ele que puxa, é sempre ele que vai fazer as coisas. Se tem um problema, quem se coloca a resolver é o Bill, por causa que ele que tem a mente mais criativa para poder falar com as pessoas mais adultas, entendeu? Ele se coloca como líder porque ele é o mais inteligente, digamos assim. O Ben, ele é o mais inteligente em questões arquitetônicas, tanto é que ele vira um arquiteto. Ele consegue fazer essas coisas, e ele gosta muito de ler. Só que ele cria a represa lá, né? Ele ajuda a criar a represa. Só que em relação a tomar atitudes, a tomar ações durante os acontecimentos, quem faz é o Bill. E o Ed, ele tem esse poder de direcionamento por causa daquele poder que tá atrás dele. Que tá atrás deles durante o livro e o filme. Entendeu? A tartaruga, né?
A tartaruga e algo acima dela. E, cara, é interessante, né, a função de cada um e tal. E como que alguns ficam avulsos, né? É uma coisa que ajuda o Bill também é a Beverly, né? Porque ela é tipo a fã dele, então os caras meio que respeitam ele, ó, o cara e tal, sabe? Tipo aquela parada assim, tipo, ó, o cara que tem uma garota e tipo, esse cara é foda, sabe? Tipo uma coisa de menino assim mesmo. Então, cara, na vida adulta você repara que eles não mudaram muito, né? Eles só meio que se adaptaram, né? Tipo, evoluiu, né? A evolução do que eles eram. Não tem muito assim, tipo uma mudança brusca. Tipo, o cara era de um jeito e virou outra coisa totalmente diferente, sabe? Tirando o Ed, né? O Ed, ele continua morando com a mãe dele, coitado. É terrível. Na verdade, o Ben teve, né? O Ben teve, porque ele era o gordinho e aí emagreceu pra caramba. Verdade. Ele foi que deu 180, né? Mudou pra caramba. Vocês já perceberam que, e no livro explica, na verdade, que nenhum deles tem nenhum filho. Sim, ele fala, no filme fala. É que eu não lembro muito do filme. Eu revi ele. Eu vi hoje, eles falam. Não é coincidência a gente não ter filho. 30 anos depois ninguém tem filho. Ninguém tem um filho. E é exatamente por causa do que eles passaram quando criança. E aí, tipo, eles falam, né, que eles mesmos tentaram ter o filho lá. Teve alguns que tentaram de fato ter filho, outro que fez a vasectomia, mas não deu certo, voltou. O escoteiro mesmo, ele comenta isso com a mulher dele. Tipo, acho que a sogra liga, fala, vocês não vão ter filhos, não? Tô tentando, vamos tentar de novo, e fala com a mulher dele, sabe? Que na volta deles no livro, tipo, é uma parada muito aterrorizante. Toda a parte adulta é muito mais aterrorizante do que a parte de criança. Porque, tipo assim, aquela cena que tem no filme também, que o Mike acorda e vê um balão, a forma que o Stephen King narra aquilo, cara, tipo, ele fala, e de repente o Mike acorda, olha pro chão e vê as pegadas de coisa no chão, na hora que ele olha pra dentro do balão, ele se vê com a boca toda arrebentada, tipo, de repente o balão explode, ele grita como, caralho. E a parte quando eles se reencontram também, que... Isso é legal do livro, né, cara? Isso é legal. Sim, aí sua imaginação vai longe, né, cara? Sua imaginação ajuda muito nisso. Você falando da vida adulta aí, cara, é estranho pra todo mundo, cara. Isso é qualquer pessoa. Você recebe uma ligação de uma pessoa que você não vê há 10, 20 anos. Sim, principalmente se for um velho amigo. Sou eu. Imagina, cara, Nossa, o cara velho. te liga e você fica sem reação, cara. Eu entendo a reação de cada um deles ali. Tipo assim, quem é você, né, velho? Não precisa nem ter perdido a memória. Te dá aquele choque. Não, e o cara é um super investigador, né? Porque pra mim ele fez como? Ele pegou a lista telefônica e foi procurando por um, porque é 1990, não tinha internet. Não tinha como o cara pesquisar as coisas. Até então, robô, né, cara? Usava a lista telefônica. Exterminador do Futuro. Em 84, o cara procurava a galera na lista telefônica. Um robô. Então, cara. O livro, ele, na verdade, ele mantém todas as pessoas no radar. Ele assina jornal dos lugares onde eles estão. Ele é meio que um detetive mesmo, né? Ele realmente ele é tão detetive que toda a história de Derry e do que aconteceu antes de 1958, ele conta como se ele tivesse em Natais, entendeu? Ah, tá. Ele é meio que um narrador da história também, ou não? Da história de Derry, sim. Mas a história que se passa mesmo, cada momento você vê por um lado. Pela ótica de um personagem. A minissérie, assim, ela tem umas pegadas muito maneiras, assim. Eu até entendo de não ter passado muito na TV, porque tem umas cenas bem fortes. Não chega aos pés do livro, mas tem. Por exemplo, uma cena que mostra o pai da menina, que ele já tá morto e tal. É uma cena que ela entra dentro da casa dela, que, tipo, ela chega na casa dela, quer dizer. Quem recebe ela não é o pai, é um outro cara. É uma velhinha, né? É uma senhorinha. É uma velha, uma senhora. Isso, que ela vai tomar chá e é sangue. Puta, essa cena é muito boa, cara. Essa cena eu achei muito legal, cara. Ela sai, tá tudo fechado. Eu falei, meu Deus. Mano. E ela tava do lado de fora, né, cara? E a cena que corta é a cena do pai dela morto, assim, meio zumbi. Sabe, é meio engraçado, né, você ver, porque a gente acha tosco hoje em dia. Mas essa cena é forte pra época, né, cara? Cara, eu achei, só falar uma coisa rapidinho antes que teorias doidas, né? Eu achei hoje, eu já tinha visto no YouTube e fui procurar novamente e encontrei, né? Uma teoria que os caras colocaram na internet e, cara, é assustadora, é legal, da origem do Pennywise, né? Tentando explicar um pouquinho mais. E falando da influência do Stephen King, né?
Tem um livro lá, o Silmarillion, que é do Tolkien, que aparece uma aranha, um monstro gigante, que aparece uma aranha em determinado momento lá no Silmarillion, e ele suga a energia vital de uma árvore e acaba matando um monte de pessoas. E ela era uma aranha gigante que dava muito medo nas pessoas e se alimentava de medo. E principalmente se alimentava de medo das pessoas da Terra-média. E no primeiro Senhor dos Anéis, o Frodo luta com uma aranha gigante, que é Shelia. E aquela aranha, que tem um veneno letal, era descendente dessas aranhas mais antigas, do começo da Terra-média. Aí tinha uma teoria, batia muita coisa, o cara tem no YouTube, se quiser mandar pra vocês o vídeo, tá em inglês, mas é muito bom, dá pra ver. Ele fala, tem uma teoria que, como o Stephen King, ele é muito Tolkien, também ele era fã, ele podia ter pegado, talvez meio que inconsciente, tem uma certa influência. Cara, é difícil. Aí o pessoal, não, claro, é só teoria, não tem nada, mas é legal porque bate muita coisa. E ele falava que é possível que o Pennywise tenha vindo da Terra-média, cara. Eu falei, nossa, que viagem, cara. Mas é mó legal, na verdade, cara, bate bastante coisa. Eu entendo essa teoria, mas eu acabo levando mais pro Lovecraft. Se vocês já leram Cthulhu, Sim. eu levo mais o It pro Cthulhu, porque... A coisa sem forma, né? Isso, sem forma, e que a sua cabeça que molda como ela é. O Pennywise, ele aparece como uma aranha, mas ele não é uma aranha. Ele aparece como uma aranha porque a cabeça das pessoas colocam uma forma mais próxima do que ele é, entendeu? E aí colocam ele como uma aranha. E aí, tipo... E aí as pessoas veem uma aranha nele, né? Isso. O Stephen King, ele volta a isso muito no It. E isso é uma das premissas mais importantes do Cthulhu, né? E o seriado foca no palhaço, né? O livro é a aranha, né? Que ele mais aparece, no seriado mais o palhaço. Eu acho que o palhaço é Mas aí acho que é uma questão até de visual. Estética, né? Eu acho que é até... Não só estética, mas eu acho que a qualidade de efeitos, né? Porque se a gente pensar lá em 1990, ficar fazendo aquela aranha não ia passar uma sensação, assim, real personagem. O palhaço era mais assustador, mais palpável. E bem mais assustador. E cara, a aranha, eu vou te ser sincero, eu gosto da minissérie e tal, mas aquela aranha é muito tosca, velho. Ela anda toda travada, ela é um stop motion efeito, horroroso. Né, não, mas é um stop motion mal feito já pros anos 90, bem aquilo ali, mal cara. feito. Não é um stop motion bem feito, não. É terrível, cara. Falando da aranha, perguntar pro Elder que leu. Também dizem que no livro ela tá grávida, né? Ela é fêmea, Só né? que no filme não fala, Nossa, mas é filho, credo. No livro está. No livro está, tanto é que o Rich e o... Como é que fala? O Bill, eles são responsáveis por matar a coisa, e o Ben, ele fica matando mais de 100 ovos de aranha. Caramba, bicho. E isso que eu fiquei confuso, assim, porque, tipo... Eu falei, não, poxa, será que tem essa aranha no livro, velho? Ou isso é uma bizarrice que eles fizeram aqui pra poder... Porque o cinema americano, ele tem aquela coisa, né, cara? Quando vai representar uma entidade, um espírito, tem aquela necessidade da personificação física. Isso não acontece no Oriente. No Oriente, fantasma, beleza, fantasma, espírito, beleza. Não precisa daquela coisa física, aquela coisa palpável, entendeu? Aí quando apareceu a aranha, eu falei, putz, cara, o que aconteceu? Pera aí. Aí eu fiquei meio que tentando acompanhar, tentando entender... Aí tinha gente adulta misturada lá. Porque muda muito, né? Tipo, o cara de um palhaço vai pra uma aranha. Tipo, é que você aceita o fato de ele ser um monstro, uma entidade espiritual, um ser maligno, que tem a forma de palhaço, ok. E aí ele se transforma em qualquer coisa que a pessoa tem medo. Beleza, você também aceita, ele vai direcionando pra esse lado. Ele vira lobisomem, ele vira uns monstros. Aí no final você vê, puta, a forma dele é uma aranha gigante. Você olha assim meio estranho, né? Eu cheguei a pensar, será que isso é uma adaptação compra, né? bizarra que eles fizeram? Você não compra de eu primeira, cheguei a desconfiar, né? que isso não tinha nada a ver com o livro. Tipo, putz, será que isso é bizarro, velho? Isso tá meio sem lógica. Mas acaba bem, tirando a aranha assim, eu acho a história sensacional. Por ser feia, né? Bill, if you'll come with me, you'll float too. 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 Bom, vamos lá. O novo filme vai estrear, tá previsto para estrear em setembro agora, no 7 de setembro? Olha aí, feriadão. Dá pra todo mundo ver. 27 anos depois, batendo com o tempo do livro, né, que o Euler falou. No filme é 30, mas vai bater certinho. Eu acho que foi até uma jogada, ficou bem legal. E vamos ver como vai ser, né, cara. Ele conta a história... Aqui, ó, vamos lá. Traz a história pelo tempo mais adiante que o original. A história será agora em 1989. Ou seja, tá um pouco mais próximo da gente, né? Em vez de 1960, como na minissérie. Ou 58, como no livro. Para se tornar
história um pouco mais contemporânea e próxima da gente, não ficar uma coisa tão distante de... Tem que ser uma parada que a gente tenha reconhecimento, né, cara? Porque, querendo ou não, é uma atualização, né, velho? Tanto do filme quanto da minissérie. E no filme, né? Eu não sei se no livro também segue essa cronologia certinha, se o filme segue a cronologia do livro, que ele fala pra de 30 anos. Tanto que muita gente, eles foram adolescentes da década de 60, e o pai da garotada, muitos deles foram pra Segunda Guerra Mundial. Tanto que o pai do garoto morre, tem o pai do garoto lá que era um militar, ele morreu, e... O pai do gordinho? O pai do gordinho, ele serviu na Guerra da Coreia. Guerra da Coreia. Você confundiu aí. Mas recente da guerra, não, Guerra da Coreia. Guerra da Coreia, ela veio antes da do Vietnã, se eu não me engano. Depois, já nos anos 50, a Guerra da Coreia. Ah, tá, eu achei que ele tava no 40 ainda. Você quase acertou isso. Uns 10 anos a mais, tudo bem. Eu sou sociólogo, vai errar a data. Não tem problema, cara, o importante é o fato, né? Então, aí passou 30 anos, eles passaram 30 anos e a história se passa em 90, né, cara? Então, 60, 90. E agora eles pegaram de 80 pra trazer algo bem mais próximo mesmo e trazer esse público, né? Essa galera que nasceu na década de 90, 90 e pouco, 2000. E tentar trazer uma aproximação maior. Eu achei que vai ser legal, cara. Acho que vai ser interessante. Não sei se vai ser tão bom, mas... Eu tô vendo uma animação grande, né, Felipe? Galera aí. Porque a galera tá bem animada, cara. Todo mundo que eu conversei, assim, tipo... eu não gosto muito de filme de terror, mas esse trailer do It, caramba, deu até vontade de ver. Eu tô ouvindo isso direto. Não tô animada com o filme, não. Hã? Eu vi o trailer, não me animei também. Lá ele não gostou? Marcelo não gostou? Caramba. Não. Eu sinceramente não queria que tivesse outro. Não podia mexer no clássico. Exprima isso. Eu morro de medo, igual fizeram com Poltergeist. Eles simplesmente cagaram no filme. Eu me animo com qualquer coisa do Stephen King, cara. Qualquer adaptação dele, livro, eu fico pirado já. Se for ruim, fica com a versão original e tá tudo certo. Vamos ver primeiro, né? Depois lógico, a gente detona. Mas ainda assim você não consegue desver, entendeu? Sim, claro. É aquela coisa que você fica muito puto da vida, se estragar. É que esse Pennywise, cara, agora é muito estranho. Ele tá com uma roupa que ele tá parecendo um comediante, um bufão, tipo, da época da Idade Média, né? Essa parada da Idade Média, tipo, século XVI, sabe? Aquelas paradas 1500. Olha, ele tem um negocinho no pescoço. A maquiagem dele é diferente. Tem sei lá, eu não até agora, tipo, não fui com a cara dele. Tá a foto aqui dos dois, Tá bem diferente, porque o Pennywise original de 90 é aquele palhaço clássico mesmo, de circo, né? Esse tá um palhaço muito mais sombrio, tanto que ele não tá tão colorido, né? Ele é um demônio horroroso, não tem graça. Ele assusta, né, cara? Ele assusta, ele não cativa em nada, né? O que pra mim acabou sendo um ponto positivo. Exatamente, eles quiseram criar outra identidade, né? O que eu tenho muito medo, porque assim, eu assisti o It quando eu tinha 7 anos. Porra! Depois o pessoal fala, depois o pessoal reclama que eu assisti A Mosca com 8 e fala que eu tô errado. Não, então, todos os filmes desses filmes de terror que eu, tipo, inclusive tenho medo, tipo, até hoje, só que eu amo, que é tipo It, Chuck, sei lá, Freddy Krueger, todos eles eu assisti com 7 anos. E assim, tipo... Peraí que agora eu perdi a linha de raciocínio. O que eu tava falando? Tá falando do It. It de 2017, que você não gostou. Você assistiu quando você assistiu quando era criança. Sim. Então, esses filmes, é aquele filme que, tipo, ele não te dá susto durante o filme. Você fica com medo depois. Por exemplo, eu hoje tenho pavor de palhaço. Tipo, se eu vejo um palhaço na rua, eu saio correndo pro outro lado. Eu não consigo. Eu morro de medo de palhaço. Então, esse filme é morro de medo que eles vão apelar pros filmes de terror hoje em dia. Hoje em dia, eles não têm... Scare, né? Eles não têm esse negócio de, tipo, de te deixar com medo depois. Eles te dão um susto na hora e assim que você sair do cinema, acabou o filme de terror. Eu não quero que seja jumpscare, sabe? Você tá andando Exato. Aí eu quero que seja uma coisa que eu vou ter com medo, tipo, de dar de dormir. Uma coisa que eu percebi no trailer é que o Pennywise corre. Pra caramba. pra caramba, né, exatamente. Cara? Muito. Ele mergulha, levanta e corre. Ele é o Zayn Bolt do inferno, né, cara? Exatamente. Muito. Ele sai do esgoto a milhão, né? Ele vai pra cima do moleque e fala, meu Deus, cara. Então, eu morro de medo de ser jumpscare.
eu tô dando crédito pro filme, vou ser sincero, eu tô dando crédito pro filme de 2017 agora, eu vou no cinema ver. Também. Eu também vou também. Tô curioso. Só que, né, cara, fica aquele medinho, né, porque a minissérie é boa pra caramba. O Tim Curry... Exato. O Tim Curry, eu não tô com expectativa nenhuma, eu espero me surpreender. Mas vamos ver do bom, vai ser dividindo realmente em 2 partes. Eu acredito que vai dar tempo de explorar, então... Okay. Eu também... cara, eu vou te falar que, na verdade, quando você vem com um filme dividido em 2 partes, eu fico com mais receio ainda. Normalmente a parte 2 é uma merda. Sei lá, cara, porque pela lógica, tipo, dá pra explorar mais, então dá pra colocar, de repente, o fato mais elementos. De dar pra fazer não quer dizer que consegue se fazer. E normalmente não se consegue fazer. Normalmente eles exploram o que não precisava explorar, e aí você perde muito tempo de filme com o que não precisava, e aí você fica igual você teve, por exemplo, pegar o absurdo, mas vou citar o Hobbit, cara. Sabia que ia falar. Sabia. Que, eu vou ser sincero, por mim, não precisava nunca de 3 filmes ali. Aquele ali foi dinheiro, né? O bacana do It é a questão do psicológico humano, né? Que ele trabalha, né, cara? A questão da psique mesmo, dos medos, de jogar na cara, é meio que uma terapia você vê It também, né, cara? Que meio que você se enxerga em algumas coisas. Isso, né? Essa operação do medo, assim. E a questão... Isso, ele tem toda uma questão de valores, né, velho? O filme, apesar de ser um filme de terror, ele te joga numa questão de valores muito fortes, que é confiar em si mesmo, aprender a dar crédito em confiar em outras pessoas, tipo, eles mais fortes, eles juntos são mais fortes e tal. Tem toda essa pegada. O It em si não é uma criatura muito maligna, digamos assim. Eu pude reparar que ele, basicamente, o que ele faz pra poder se alimentar, né? Não que isso justifique nada, mas a questão dele ser um personagem, cara, que cativa, velho. Eu não sei, talvez eu seja um doente mental por gostar dele, mas ele cativa. Não, ele é carismático mesmo. Cativa cara. demais, velho. Tim Curry, cara, o Tim Curry, né? Porque o Tim Curry eu acho que muito excelente, cara. Exatamente, eu acho que isso é muito pelo Tim Curry. Ele que segurou o filme. Ele segurou o filme porque os garotos, não tem nem como cobrar, né? Porque eles eram adolescentes. Eu tô pra te falar que, por exemplo, na minha opinião, Ben, criança, ele é muito mais eloquente, por exemplo, que o Ben adulto. O Bill é a mesma coisa, na minha opinião. Mais articulado. Sim, atuam muito melhor, inclusive, na minha opinião. Cara, é incrível. Esse garoto... eu adoro todos os atores meritos. Não. Eu tô falando adulta, que as versões adultas. Que as versões adultas deles. A versão dele é grande. Eu não sei se isso é verdade, né? Mas diz que tem uma tradução pro português, pra Pennywise, que é parcimonioso. Ou seja, aquele que tem cautela. Não faz sentido algum. Eu li isso num site, mas tudo bem. Só eu queria falar isso. É só pra tu deixar em branco, né? É só pra todo mundo esquecer. Todo mundo perder a memória. Exato. Agora. Só pra tu morrer sozinho com isso. É que o Wise em inglês é sábio. O Penny, eu conheço Penny, tipo, puta, cara, eu não cheguei a ter visto Penny em inglês. Mas cara, eu acho que faz um pouco de sentido isso, porque se a gente parar pra pensar, no começo, quando ele começa a atacar, fica sempre de forma, assim, cuidadosa, sempre com calma, e aí ele se alimenta um pouco e ele vai dormir, fica 30 anos, sempre com parcimônia, sempre com cuidado. Ele não é o Jason, né? Ele é um serial killer que sai, tipo, esquartejando todo mundo com uma serra elétrica na mão, né? Tanto Exato. que quando ele começa a assustar, tipo, as crianças mesmo principais, é só as crianças, por exemplo, na cena do banheiro, tipo, o pai não vê nada, cena do livro dos pais também do Bill não vê nada, é só aquilo. Faz sentido, porque ele e o principal grupo, né, foco deles, eu não sei se ele ataca adultos, o foco todo gira ali em torno de criança, né, que é mais fácil de assustar, de pegar, então ele escolhe um grupo de vítima mais suscetível, né, mais fraco, né. Então, tem que ver se ele... É que eu não sei do livro, né? Mas eu não acho que ele ataca adulto pelo fato do próprio Ed, né? No final do filme. Ele mata por matar. Tudo bem que ali é por defesa, né? Mas ainda assim, ele continua assustando pra ele, tipo, vazar com os adultos, por causa que é o que eles quase fizeram, né? Eles quase vazaram pra não atrapalhar, tipo, nesse negócio de 27 anos de se alimentar. Tipo, os adultos intrometidos. A ideia deles era só fazer eles vazarem e esquecerem do negócio. Pra ele, os adultos só tem uma função, né? Que é gerar crianças pra ele comer. Gerar crianças pra alimentar ele. Agora eu entendi o plot do filme, que merda. De 30 anos, né, cara? Que é o tempo da criança, né? E o meu plano teria dado certo se não fossem esses adultos intrometidos. Terminou escolhedor.
See you in your dreams. Oh, come back anytime. Bring your friends.